Como aumentar patrimônio sem perder o controle? É uma questão que eu sempre me perguntei, só que eu fui fazendo ela na prática, ainda sem entender muito uma base teórica nem prática, né? Então eu fui pro game, fui pro jogo e quis, de alguma forma, entender como isso funcionava. E algumas coisas que eu descobri, eu quero passar nesse vídeo, tem me ajudado muito, principalmente para quem quer investir mais, para quem quer aportar mais, e ajuda muito na construção de patrimônio. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te mostrar como aumentar o patrimônio sem perder o controle, com um breve relato da minha história de como eu fiz para manter um aporte saudável sem prejudicar ali, conforme as minhas necessidades, os veículos, principalmente aqui no quesito de automóveis, como é que eu fiz a minha locomoção nesse período aí sem me comprometer financeiramente e acabar rolando dívida atrás de dívida aí. Então seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Eu sou o Juliano e aqui no Rota da Riqueza a gente fala de prosperidade e liberdade. Sem mais enrolação, vamos embora para o conteúdo. Então, começando do começo, aqui sou eu, tá? Vou contar um pouco da minha história, como é que eu fiz essa evolução de comprar veículos, etc. Como é que eu pensei nisso, né? E me ajudou bastante até hoje. E eu agora não já aprendi, é uma coisa que não sai mais de mim e eu acho interessante compartilhar a minha visão sobre isso. Não estou dizendo se tu deve ou não comprar um carro, é tudo as minhas visões aqui conforme a minha experiência na prática. Então, como é que começou, né? Homem ali, né? 19, 18, 19 anos. 19 anos ali, quartel. Então fui para o exército, fui para o quartel, servi serviço militar obrigatório. Na época que eu fiz, nesse período eu fiz o NPOR, que é um curso lá de formação para oficial temporário. Dentro do exército a gente tem os praças, que vai até o subtenente, lá do soldado até o subtenente, e tem os oficiais, que é de tenente para cima. Nesse curso aqui, se a gente saísse formado com uma vaga ali, a gente já conseguiria uma remuneração inicial como tenente de aproximadamente R$ 8.000. E eu estava felizão da vida, né? Como aluno, aqui no IPOR a gente recebia mais ou menos ali, quando eu servia, uns R$ 1.200, R$ 1.100, mais ou menos. Então, eu vim sem trabalho, não tinha trabalhado ainda, fui direto pro quartel, já comecei a receber na minha conta ali para mim, sozinho, morava com os meus pais, R$ 1.200. E eu achei que ia fazer festa e realmente fiz, só que foi festa de gastos, né? Então o que aconteceu? Eu achei que ia começar a guardar dinheiro aqui nesse período. Falei, eu não tinha gasto nenhum, então vou manter meus gastos aqui, só que agora eu vou ter uma renda para mim. E eu pensei, vou guardar uma parte, só que o que acontece? Como é um curso de oficiais, era muito. A questão de materiais para compra era uma exigência maior. Então tinha uma exigência muito maior de materiais para compra. Então tinha que comprar vários equipamentos numa qualidade melhor para estar mais bem apresentado. Então aqui eu tive, acho que 50%, mais ou menos uns R$ 600 eu gastava desse valor com materiais para o curso. Aí já me frustrou bastante, porque tinha um custo ali, né? Apesar de a gente receber a bolsa, era para isso, na verdade. E os outros R$ 600 eu acabei gastando. Então esses outros R$ 600 aqui foi morto. Cara, nunca tinha tocado em dinheiro, então tava recebendo um valor ali, já queria gastar. Nós saía comer lanche, eu, o pessoal do quartel. Tinha aquela questão do milico inicial ali que todo mundo faz, né? A maioria que ainda não tem a cabeça formada no período ali. Então gastei esse dinheiro e ali para mim eu já tinha vários sonhos. Então nesse período aqui eu comecei a ganhar, eu já estava imaginando aqui quando eu saísse tenente com esses 8.000, eu falei, cara, eu vou comprar carro, o melhor carro que eu conseguir, eu vou comprar casa, vou fazer um escarcel aqui, vou investir, sei lá, nem sabia o que era investir, comprar carro, comprar casa, enfim, vou gastar dinheiro. Tudo que era sonho aqui eu ia realizar. Aí, só que o que aconteceu, né? Esse curso ele tem a tradição ali de nomear poucas vagas. Então, nossa turma eram 20 alunos e vinha uma vaga, duas por ano. Então, ele é assim. Quando eu me formei ali no curso, eu saí 04, então fui o quarto da turma dos 20 e veio 3 vagas nesse ano. Então, aí me decepcionei. Eu falei, putz, não é para mim ganhar esse valor, né? Tá muito cedo para eu começar com um valor tão alto. Mas eu não desisti. Depois saí do quartel. Quando eu saí do quartel, eu fui pro hospital aqui da cidade. Então, no hospital lá eu entrei como estagiário, ganhava R$ 700 por mês. Foi um baque, quase cortei pela metade ali o corte do que eu ganhava. E aí eu fui me virando com esses R$ 700, consegui encaixar novamente. Porém, desses R$ 700, eu levava 4 km para ir pro hospital, era meio longinho, e 4 para voltar. Então,
fazia 8 quilômetros diários ali de transporte, tinha o transporte público, mas começou a se tornar bem ruim os horários, então já não estava funcionando e eu precisava de um meio de transporte. Foi a minha primeira necessidade, a primeira dor que eu tive. Eu falei, beleza, tô ganhando R$ 700 aqui, depois eu ganhei, passou um período ali, eu fiquei um ano e meio como estagiário, fui contratado, passei a ganhar uns R$ 1.300 e voltei para aquele patamar que eu estava no quartel ali como aluno. Com esse dinheiro em mãos, eu pensei, bom, se eu tenho 700 e já consigo me virar com ele, com o restante ali, com o dobro, 600, R$ 700, eu já vou conseguir juntar o dobro, bem ligeirinho, já estou comprando uma moto, pelo menos, né, para poder me deslocar. E aí o que aconteceu? Como vocês sabem, não tem a gente sem uma educação financeira baixa, eu também vim desse mesmo pensamento, eu gastei, né, outra metade não sei, não me perguntem por quê, porque eu não sei o que eu gastei, e ficou na mesma. Então o que eu consegui, né, aí dando aqui foi o primeiro choque, mostrando para vocês a primeira coisa que eu comprei, na verdade, foi uma bicicleta. Então essa aqui é a Magrela, quero apresentar a Magrela para vocês. Era essa mesma bikezinha Oceano, tá? Uma Magrela ali que eu consegui comprar com meu dinheiro para poder me deslocar e já consegui sair do transporte público, pelo menos. Então facilitou bastante a minha vida. Porém, de um tempo, depois de andar com um tempo com ela ali, ela foi dando problemas. Então era uma bicicleta que eu chegava em casa, tiririca da vida e já queria. Chegava em casa, tirava ela no chão, brabo, chutava a bicicleta, muito estressado, com coisas que na época a gente não deveria estressar, mas acontecia, né? Tu tinha um estresse no trabalho e depois chegava, tinha essa questão de transporte bem difícil, então continuou sendo uma dor para mim a questão do transporte. Mas me ajudou muito, né? Hoje até penso em comprar uma bike novamente, mas para aquele período ali, os calor, eu trabalhava com uma camisa social, era roupa toda social e eu ia social pedalando, e vocês imaginam o inferno que era. Mas aí fui trabalhando, fui fazendo as minhas coisas ali, até que no hospital eu ganhei uma promoção, fui ganhar promoção e os salários foram sendo reajustados. Então, naqueles 1.300 ali, eu cheguei a aproximadamente uns R$ 2.000, para ser justo com vocês, assim, de valores, aproximadamente uns R$ 2.000 ali. Nesse momento eu falei, beleza, então agora que eu já estou ganhando meus 2.000, vai dar para me comprar um carro, porque eu já pensava que com a moto, não sei se é o caso, mas já vou pular para um carro, que deve ser melhor, não tinha noção de preço, não tinha noção de valores. Então sempre estava um passo além do que eu poderia. Então a minha noção de quanto eu ganho e quanto eu posso gastar estava totalmente distorcida. Eu já queria dar um passo muito maior que a minha perna. Então eu com meus 22, 20 e pouquinhos anos ali, já queria pular de uma bicicleta para um carro e um carro bom. Só que isso não foi o que aconteceu. Então aqui eu tive o meu segundo choque, né, nesse momento. Mas percebo que foi uma evolução, foram evoluções, mas para mim foram choques comparado àquilo que eu sabia, que eu conhecia, e eu vi que eu deveria aprender mais. Nesse momento aqui eu comprei uma moto, então juntei naqueles R$ 2.000, já consegui juntar ali. Na época eu dei uma entrada de R$ 2.000, tá? E financiei a moto em 48 vezes. A moto custava acho uns R$ 12.000, mais ou menos, e financiei. Essa aqui, para quem não conhece ou para quem já está acostumado, né, sabe que é uma moto excelente, é uma Start 160, uma moto de entrada da Honda, uma excelente moto. Fiz um esforço nesse período, já estava entendendo mais ou menos a dinâmica e consegui comprar uma moto já do ano. Então essa moto era 2022 quando eu comprei. Pra quê? Porque eu não queria me incomodar como eu tinha me incomodado com a bicicleta. É diferente, né? Mas cada vez que a gente não tem um recurso para comprar algo mais novinho nesse sentido, a gente vai se incomodar um pouco dependendo do que tu comprar, porque vai exigir maiores manutenções. Então isso é uma atenção também, um cuidado que é necessário. E essa moto ela não me deu incomodação nenhuma, pelo contrário, foi só alegria o período que eu tive ela. É uma moto econômica, eu acho que eu botava 50, R$ 60 e eu andava um mês inteiro com essa moto. Foi excelente, a melhor compra que eu tinha feito. Só que daí o que aconteceu? Aí vem a vida e te traz novas necessidades, que é um ponto que eu vou bater aqui no final. E aí apareceu, né, nesse momento aqui que eu comprei a moto, eu tinha uma necessidade de carregar outras pessoas da minha família. O meu pai, por exemplo, teve um problema de saúde, ele começou a perder a visão, ele já não conseguia se deslocar muito, né, ele já não consegue se deslocar de maneira adequada, eu precisava de um carro para poder levar ele para consultas, exames, enfim, as necessidades da vida que nos cruzam o caminho aí. E nesse momento eu falei que tá, não vou poder mais manter a moto, apesar da economia, não conseguia ter duas coisas, não tinha, já comecei a pesquisar valores de carros, mas aí eu comecei já a entender aqui que mudou bastante as coisas, né? Nesse meio tempo também, esqueci de comentar,
Eu saí do hospital, então naqueles R$ 2.000 lá que eu ganhava, eu fui para uma instituição financeira, comecei a estudar sobre investimentos e consegui uma vaga numa instituição financeira aqui da cidade, e aí meu salário já começou a subir um pouquinho, fui para os R$ 3.000. Então percebam que conforme teve essa evolução salarial, eu fui adquirindo novos bens, mas já entendendo que, dependendo da evolução salarial, tu não pode dar um passo muito grande, muito maior que a tua perna, senão o golpe pode ser grande. Nesse momento aqui eu já estava com alguns investimentos, estava começando a dar os primeiros passos, estudando, e já entendia que deveria separar, já tinha lido alguns livros, aqueles que separar 10% do que tu ganha, etc. Aqueles livros mais tradicionais, e já comecei a separar esses valores. Então aquilo já era importante para mim, até a minha entrada foi por causa disso. Eu só consegui comprar a moto esses 2.000 porque eu já vinha guardando um valor, eu vi que fez diferença guardar esse valor. E ao momento que subiu o meu salário, eu falei, beleza, agora eu tô com uma necessidade, pretendia ficar com a moto até juntar mais dinheiro para dar ela de entrada, mais o que eu ia juntar, e não ter mais que trabalhar com financiamentos. Essa era a minha ideia. Então apareceu essa necessidade e eu falei, ok, mas já com o pé mais no chão, eu pensei, vou comprar um carro que simplesmente atenda essa necessidade. Uma coisa só que eu pontuei, que eu entrei em contato com outros familiares, principalmente com o irmão que me falou desse ponto, é que o calor aqui é uma coisa que estressa a gente, é bem desconfortável. Quem anda em transporte público, quem anda de a pé nas ruas, numa cidade que é muito quente, é muito desconfortável. O calor é uma coisa insuportável. E isso foi um ponto bem importante para mim. Então eu queria pelo menos um carro com ar-condicionado. E eu falei, cara, na faixa que eu tenho, que eu tinha moto para dar de entrada, então já tinha terminado de pagar quando eu dei esse pulo pro emprego, eu já tinha terminado de pagar a moto. Eu tinha essa moto aqui dando uma entrada, ela tava valendo ali, acho que uns 10, 9 mil reais para dar de entrada num carro, e o resto eu ia financiar novamente. E aí o que aconteceu, né? Então tive esse aumento, a moto já estava com a necessidade, e aí eu falo que aqui foi o ponto onde eu peguei as manhas. Apesar de estar parecendo um Uno para vocês aí, né? Eu digo que eu peguei as manhas aqui quando eu comprei esse carro. Porque daí eu entendi que, apesar do meu salário já ter capacidade de comprar um carro de 30, 40 mil reais, com 3 mil reais, acredito que consiga, conforme a parcela ali, né? Eu fui para um carro aqui de 20 mil reais. Então, comprei, para quem conhece, né? Esse aqui é o Uno Way. Então, para quem conhece, né? Ele é mais conhecido como Deus das estradas. Quem sabe, né? Quem conhece sabe que esse carro aqui, se tu bota uma escadinha nele em cima, ele pega 180, 200 por hora tranquilamente. E esse foi o meu primeiro carro. A diferença é que o meu aqui ele era 4 portas, esse aqui é duas, né? Eu peguei só para exemplificar. 4 portas, é um carrinho 1.0, porém tinha o ar-condicionado, com ar-condicionado, e era um carro econômico também. Então eram as minhas prioridades e eu conseguia levar quem eu precisava, principalmente meu pai ali, para fazer consultas, exames. Então foi ali que eu entendi que, apesar do meu salário ter subido aqui nesse período, eu já estava ganhando meus 3.000 aqui, eu comprei um carro ali que não me dava trabalho, eu dei a moto de entrada, então o carro não me dava problemas inicialmente. Eu vou explicar esse ponto para vocês. Mas era um carro fácil de manter, barato, não tem muito o que falar do Uno aqui, todo mundo conhece, esse Uninho quadrado. Um dos melhores carros que eu já tive também. Porém, esse carro especificamente, quando eu comprei na revenda, ele já tinha com alguns problemas e eu, como a moto era nova, eu só levava a moto na concessionária para fazer revisões. Então eu não tinha um mecânico de confiança e comprei o carro sem levar. Levei um mecânico ali, mas o cara não foi muito confiável, muito íntegro no seu trabalho. Pois bem, então aí a necessidade já estava sanada e era uma questão agora de conforto. Passou um período, eu acho aí foi mais rápido. Então eu fiquei com esse Uno aproximadamente uns 8 meses, ali 9 meses, e decidi trocar. Aí o que aconteceu? Por que eu decidi trocar? Meu salário teve um novo aumento porque eu passei num concurso que eu estava estudando há um tempo, e aí meu salário aqui foi para aproximadamente uns 5K. Nesse momento, aí eu falei, já posso dar um passo um pouco maior. Com 5 mil reais, vamos ser honestos, a gente consegue, tem gente que faz isso, tá? Que ganha um aumento nesse calibre aqui, 5 mil já quer financiar um carro de 60, um carro de 70 mil, porque se a gente for ver a parcela ali, dependendo da taxa de juros até consegue. E o que eu pensei? Eu digo, ainda não é o momento. Então, depois desse ponto, eu já estava mais adaptado, que eu digo, que é o que eu vou comentar aqui no segundo ponto, tá, gente? Então, adaptado e consciente, que eu digo, é uma fase que a gente chega a entender o tempo de cada coisa. Então, não era uma necessidade mais como era da troca da moto para o Uno.
A moto pro Uno eu precisava trocar, né? Porque eu tinha aquela necessidade. Então, quando eu comprei aqui, aí agora aqui é o Corsinha, que todo mundo conhece também. Aí eu fiz essa troca, dei o Uno de entrada e comprei esse Corsinha, o Corsinha Classic, todo mundo conhece, né? É um carro bem famoso no Brasil. Carrinho 1.0. Esse carro ele tem ar-condicionado, ele tem direção, certo? Vidro, trava, ele é completo. Então esse carro aqui, ele é completo, gente. E o que eu vou ter que falar? Esse carro ele é maravilhoso. Da troca, quando eu troquei do Uno para ele, eu senti a diferença na hora. O meu Uno não tinha direção, então era uma coisa que não era uma necessidade absurda, assim, até era bem leve, mas eu já queria um carrinho mais completo. E na busca de um carro completo, quando subiu, aí em vez de subir para um carro de 40, 50 mil, eu pensei que será que tem um carro mais barato que pode me entregar isso tudo por um valor menor? E eu achei o Corsa aqui, se eu for lá para vocês, 30 mil. Tu acha um Corsa desse até menos? Então eu pulei de um carro de 20 para 30, mas o meu salário ganhou ali uns 2 mil reais a mais, então eu já poderia subir muito a questão da parcela. Mas nesse período eu já estava investindo e eu não queria comprometer, então eu já estou investindo, na verdade, né? Se eu posso investir 1.000, por que eu vou investir só 500? Se eu posso investir 500, por que eu vou investir 300? Então eu pensava nisso porque a outra parte vai estar comprometida num financiamento de um veículo. Então essa escada de aquisições ficou muito clara para mim que isso vai me ajudar muito na trajetória financeira, principalmente no começo. Então percebam que eu não sou contra esses gurus da internet que falam que não precisa comprar carro, vai de Uber, vai disso. Na minha cidade, é uma cidade com 80, 90 mil habitantes, o Uber aqui é caro, em cidades grandes eu percebi que é mais barato, mas na minha cidade é caro, então é muito mais vantajoso ter um carro próprio com consumo adequado ali, dá para te levar tranquilo, um carro de manutenção baixa e um carro que é completo, tem tudo, eu não passo calor, o carro é super confortável, então para mim tá excelente. E basicamente essa foi minha trajetória na aquisição de veículos, da bicicleta, de a pé lá, né? Depois para bicicleta, depois para moto, depois para o Uno e agora no Corsinha mais completo. Estou muito satisfeito com esse carro, não pretendo trocar ele agora, então esse carro vai ficar comigo pelo menos uns 2 anos. Até lá, caso eu tenha alguma promoção, alguma coisa desse sentido, tenha juntado mais um recurso e esteja mais folgado, digamos assim, aí eu penso na troca, mas provavelmente essa troca aqui depois vai ser para um carro ali, sinceramente, no máximo 50 mil. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória aí na aquisição de veículos. E aqui, depois dessa apresentação, eu trouxe apenas algumas considerações finais de coisas que eu aprendi, coisas que eu vou levar para a vida, tá? Uma delas é necessidade. A cada vez que eu tive uma necessidade, eu fiz a troca, mas pensando nessa necessidade. Não por um bel prazer meu, não porque comprar algo que não estava dentro do meu escopo ali ainda, dentro das minhas possibilidades. Então, eu pensava muito na necessidade. O princípio da necessidade foi aplicado quando eu passei da moto para o Uno, porque eu precisava levar o meu pai, que tinha problemas ali, para consultas e exames. Então, essa foi a necessidade que eu olhei e precisava comprar o carro, senão nem teria feito nenhum tipo de financiamento, nem algo desse tipo, simplesmente teria ficado com a moto. Outra coisa é ambiente e consumo. O ambiente que a gente convive influencia e muito, por mais que a gente não perceba, a forma que a gente adquire nossos bens. Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Eu gosto do exemplo dos médicos, né? A gente vê isso na prática. Tem muitos assessores financeiros que comentam que ficam impressionados. Os médicos com seus salários aproximadamente de 40 mil reais por mês e os caras têm um gasto ali de 50. E os consultores financeiros ficam loucos, porque ele não entende como é que o cara ganha 40 e gasta 50. Mas aí tu vai ver o ambiente desses médicos, ele convive já com médicos mais antigos, ou até não tão antigos, mas que são mais esbanjadores, ou têm uma família mais abonada, né? E eles já estão com BMWs, com carros que ou importados de milhões já, carros muito mais caros, que naquele momento, ele iniciando sua carreira, ele vai atingir muito rápido esse resultado, mas não naquele momento. Então ele bota os pés pelas mãos e acaba com essa dívida aí de 50 mil ganhando 40. Então eles estão sempre, a maioria, né, que não são muito organizados, eles, por ter uma renda muito alta, eles não percebem isso, não dão bola quando vê, tá uma coisa gigante. Então toma muito cuidado com o ambiente que influencia diretamente o teu consumo. Estar num ambiente que favorece o crescimento é muito importante. Como eu fiz? Eu não tenho ninguém na minha volta. Até quando eu aprendi essas coisas, não tinha. Eu fui para a internet. Então, livros e internet podem ser esse ambiente que vai favorecer muito o teu crescimento. Foi uma coisa que eu busquei e até hoje
um dos melhores investimentos que eu fiz foi investir na minha educação através dos livros e da internet. Por isso que eu tenho várias indicações aqui embaixo no vídeo, não deixe de chegar lá e apoiar o canal por meio daqueles conteúdos também, dos livros que são uma das fontes de informações primárias ali para a gente aprender toda essa base de educação financeira. Pois bem, depois dessa parte de estudos, de ambiente, tem dois conceitos aqui que são bem importantes, que é relacionado à renda mais tempo e renda menos tempo. Eu fiz essas duas definições aqui, que eu acho que vai ficar muito simples de entender. Quando tu tem renda mais tempo, ou seja, o tempo através da tua renda ali guardando e o tempo favorecendo isso, deixando o tempo fazer o seu trabalho, o resultado disso é patrimônio. Não vai ter outra escapatória, tu vai crescer. É uma questão de tempo, realmente. Então, tu tem a tua renda, tu tá investindo, tu tá poupando, tu tá fazendo essa separação ali quando tu recebe. É só deixar o tempo trabalhar, e inclusive até antes do que tu espera, porque a gente tem o efeito do juro composto aqui. Então, teu patrimônio naturalmente vai chegar, teu patrimônio vai vir de uma forma muito saudável, sem deixar de aproveitar a vida, que é uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais importantes de se ter dentro de um planejamento financeiro. É aproveitar a vida enquanto se guarda esses recursos, se cria um patrimônio. Do contrário, renda menos tempo é igual a dívida. Não vai ter outro jeito. Por quê? Aqui eu quero antecipar um sonho, antecipar um desejo. Eu não estou trabalhando aqui com necessidade. A gente só antecipa tempo e cria uma dívida se a gente tem uma necessidade. A gente se vira para pagar, mas naturalmente a gente vai correr atrás naquele período, não vai ser algo recorrente. Agora é diferente eu criar uma dívida simplesmente por desejo, porque essa dívida, no momento que aquele desejo passar, a dívida fica. Então o desejo ele é temporário, mas a dívida é permanente. A partir do momento que tu não te organiza para pagar essa dívida, ela vai crescendo, e aí não adianta tu ter renda, como eu dei o exemplo dos médicos, e tu querer antecipar todos os teus desejos, porque as dívidas vão se tornar um monstro muito grande e provavelmente muito difícil de combater. Certo? Então, para não alongar demais esse vídeo, que já está, acredito, bem longo, essas foram as considerações finais. Eu espero, sinceramente, se tu chegou até o final do vídeo e aprendeu alguma coisa aqui, deixa um comentário se tu conhece esses carros aí, que eu acredito que muita gente já tem ou já teve esses carrinhos, são bem bons, né? Eu acredito que estou no caminho, eu acredito que é um pensamento bem interessante e está funcionando para mim, funcionou muito bem até agora. Eu espero continuar nessa pegada por mais um período de tempo aí para a construção saudável de patrimônio. Certo? Então não deixe de curtir, se inscrever no canal para a gente ter cada vez mais conteúdos assim dessa forma. Se está gostando dessa forma de conteúdo também, deixa um comentário se tá agregando, não está agregando valor, que a gente faz os devidos ajustes aqui e procura trazer um conteúdo cada vez melhor. Beleza? Então, forte abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fui!